Hoje eu vou falar sobre data provável de parto e como a gente resolve essa confusão que eu vejo muito nas redes sociais, do pessoal com dúvida de como é que calcula essas semanas, eu tô de quantos meses, esses meses são quantas semanas, quando é que meu bebê vai nascer. É uma grande confusão, eu pensei vou fazer um vídeo para ajudar as pessoas a entender mais ou menos como é que funciona esses cálculos que os médicos fazem. Então vamos começar com uma informação bem básica de livro de ensino médio. A menstruação. A menstruação, assim, de livro, que nem sempre corresponde à realidade de muitas mulheres, é aquela menstruação de um ciclo que dura 28 dias, um sangramento que vai de 4 a 5 dias, e aí a ovulação acontece no 14º dia. Então a data provável de parto ela é calculada com base na sua última menstruação, porque sabendo quando ela ocorreu, dá mais ou menos para saber quando que ocorreu a fecundação, porque a gente sabe quando foi a ovulação. Só que isso tem um problema. Nem todas as mulheres têm ciclos de 28 dias. E aí se você for numa consulta de pré-natal, a enfermeira, a obstetra que te atender ou o médico que te atender, eles vão pegar uma tabelinha redonda, vão perguntar quando foi a sua última menstruação, vão rodar a tabelinha e dizer a sua data provável de parto é tal. Só que essa tabelinha é baseada nesses 28 dias. Então se você tem essa menstruação regular, que bom, confie nessa data. A gente chama ela de DUM, data da última menstruação. Mas para muitas mulheres o ciclo é maior, é um ciclo de 32, 35 dias. Algumas mulheres têm ovário policístico ou sofrem de endometriose e aí a menstruação é super irregular, não dá para saber direito quando foi a ovulação. E algumas mulheres têm ovulação tardia. O mesmo ciclo sendo regular, a ovulação não aconteceu no 14º dia. Ela aconteceu 5 dias antes da menstruação. E isso vai dar uma diferença de uma semana na contagem da data. Primeiro vamos entender o que é a data provável de parto. Veja só, o nome diz provável. É uma possibilidade, uma probabilidade. Ela não é precisa, ela não é determinada, ela não é um prazo de validade. A data provável de parto é contada nas 40 semanas de gestação, que são mais ou menos 10 meses lunares. A gente fala 9 meses de gestação, mas essa coisa dos meses é uma confusão. São 10 meses lunares porque são 10 vezes 4 semanas. Só que um mês não tem 4 semanas. Se a gente contar os meses que a gente está de gestação multiplicando por 4 semanas, não funciona. Porque lá no final, essa diferença de 2, 3 dias a mais vai dar uma defasagem de praticamente um mês. Então você pode achar que está de 9 meses, você está de 7,5 ou 8. Mas aí a data provável de parto é calculada nas 40 semanas. Mas uma gestação ela pode ir até 42 semanas. Isso é muito importante. O bebê é considerado a termo a partir de 37 semanas até 42. Ele só é chamado de pós-termo, a gente só diz que ele passou do prazo depois de 42 semanas. Isso é usado de forma muito equívoca. Há um mito de que 40 semanas é um prazo de validade, como se o seu útero fosse um forno, bebeu um bolo, apitou o alarme, se passar dali queimou. Não é assim que funciona. Uma analogia que eu gosto de fazer é novamente com a menstruação, porque tanto o parto como a menstruação respeitam os ciclos do corpo de cada mulher. Nem todo mundo menstruou na mesma idade, não é mesmo? Eu menstruei com 11 anos, minha melhor amiga foi com 10, minha mãe foi alguns anos a mais. Considera normal aquela menstruação que vai lá, de tantos a tantos anos. Se passou de, sei lá, a menina tá com 17 anos e não menstruou ainda, aí tem que averiguar se tem algum problema hormonal. A menina tá com 8 anos e já menstruou, será que ela tá tomando algum remédio, aconteceu alguma coisa no corpo dela? Mas não existe assim uma data certa. Imagina se definissem que toda menina tem que menstruar aos 11 anos. E aí você fez 11 anos e não menstruou ainda, aí vão te levar no hospital para induzir a sua menstruação. Não é assim que o nosso corpo funciona. E com a gravidez é a mesma coisa. Então essa data de 40 semanas, a gente conta assim, 2 para trás, 2 para frente, que é para dar uma média. Na verdade tem até alguns pesquisadores americanos que recentemente publicaram um artigo propondo que se reconsiderasse o termo a partir de 39 semanas. Porque eles observaram que muitos bebês que nascem de 37 ou 38 semanas, eles são muito diferentes dos bebês que nascem de 39, 40, 41. Eles são menores, eles são mais frágeis, o pulmão não está tão forte, principalmente se são feitas cesáreas eletivas, isso é, cirurgias cesariana marcadas
e feitas antes da hora, antes do bebê dar sinal de trabalho de parto, antes dele estar pronto. No Brasil, isso é um problema de saúde pública. Tem muita cesárea sendo erroneamente marcada para 37, 38 semanas, e isso está acarretando numa alta taxa de prematuridade no Brasil. Hoje no Brasil ele tem uma taxa de 12% de prematuros, e isso é muito. Então a gente tem UTIs neonatais lotadas de bebês com desconforto respiratório, porque o pulmão não estava pronto, com baixo peso, porque foi tirado antes da hora, porque foram feitas essas cesáreas sem necessidade, com 37, 38 semanas. Então o que esses pesquisadores americanos estão propondo é que a gente empurre o termo para 39 para cima. O que é importante deixar claro é isso. Se você passou de 40 semanas, não tem problema. Pode esperar. O seu bebê vai vir no tempo dele. Tem uma pesquisa que foi feita na Inglaterra nos últimos 10 anos que mostrou um gráfico que 50%, metade, gente, 50% dos bebês nasceram depois das 40 semanas. E é por isso que você precisa saber qual é a sua data provável de parto, para você ter, de forma mais precisa possível, segurança de que a data está certa. Porque com menstruação irregular, com a datação contada errada, tudo isso dificulta ou pode dificultar a sua vida se você chegar às 40 semanas, chegar às 41, chegar às 42 e nada do bebê. Por que eu tô falando isso? Eu acompanhei gestantes que passaram por isso, que tinham menstruações irregulares e chegaram a 42 semanas e foram submetidas a uma pressão psicológica absurda, tanto por parte dos familiares, dos amigos, dos médicos. Ouviram horrores, terrorismo, você vai matar seu bebê, você é uma irresponsável. Uma dessas histórias me marcou muito porque ela foi pressionada a fazer uma cesariana às 42 semanas e quando o bebê nasceu fizeram um exame chamado exame de Capurro. É o exame teoricamente para determinar a idade gestacional real do bebê, isso é, 42 semanas na contagem da gravidez, mas quantas semanas aquele bebê tinha de verdade? E deu que o bebê tinha 40. Imagina, 2 semanas de diferença. O médico dela queria fazer uma cesárea nela às 39 semanas. Ele ia ter 37, ele ia ser prematuro praticamente. Porque assim, se você entra em trabalho de parto às 37 semanas ou às 38, você entrou em trabalho de parto. Seu bebê deu o sinal que ele está pronto. E ele não é considerado prematuro. Mas se você faz uma cesárea fora do trabalho de parto, marcadinha na agenda, às 37, 38 semanas, sem o bebê dar sinal, a chance dele não tá legal quando nascer é muito maior, você está arriscando a vida do seu filho. Então saber quando é a sua data provável de parto ajuda a você não cair nessas de achar que está com 42 e na verdade está com 40. Porque no final essa pressão que a sociedade faz, que os médicos cesaristas fazem, é muito terrível para o psicológico de uma mulher. E a gente quer evitar isso ao máximo e ter mais tranquilidade para entrar em trabalho de parto e parir em paz. Então vamos voltar lá para o básico. Como que eu descubro a minha data provável de parto? Primeira forma, eu já falei, com base na sua data da última menstruação. Mas aí você está num daqueles casos que a sua menstruação é irregular e está confuso. Qual é a outra melhor forma de datar essa gestação? Através de um exame de ultrassom feito especialmente entre a 7ª e a 11ª semana. Isso é muito sério. Eu vejo muita mulher confusa e desesperada porque o ultrassom que ela fez às 25 semanas, às 32 semanas e às 37 semanas, os três lá pra frente estão cada um dando uma data provável totalmente diferente, às vezes com uma distância de 2 semanas cada um, e aí a mulher fica louca. Então o ultrassom válido é o feito mais cedo possível. O ultrassom feito depois das 12 semanas, ele começa a ter uma margem de erro muito maior. Por que que isso acontece? Vamos pensar em como é que acontece o desenvolvimento da gestação no iniciozinho. Você ovulou, ocorreu a fecundação. A fecundação ocorre lá nas trompas, né? Imagine um úterozinho, aí tem as trompas. O óvulo está lá na trompa, ele não está no útero. Muita gente acha que está no útero. Então o espermatozoide sobe, encontra o óvulo na trompa, aí aquele óvulo se transforma numa célula que se divide em duas, aí em 4, em 8, em 16. Esse óvulo fecundado, que virou uma célula embrionária, ele vai para o útero, cai na parede uterina e se cola naquela parede. Nessa época, é provável que aconteça um leve sangramento, que muita gente confunde com uma menstruação que veio pouquinho. Essa célula embrionária vai aos poucos se transformar num embrião, e o embrião ele é muito marcado, o desenvolvimento dele é muito claro, ele muda muito de uma semana para outra e ele é igual para todos os seres humanos. Então como que a gente faz para saber
em quantas semanas de gestação a gente está. Fazendo ultrassom a gente sabe, justamente por causa disso. Se você fizer um ultrassom e só conseguir ver um pequeno saco gestacional e não tiver coração batendo, é provável que você ainda esteja de 4 ou 5 semanas. O coração só começa a aparecer lá pela 6ª semana. Então a sugestão é que você só faça um ultrassom de 7 semanas para frente, para evitar qualquer estresse de ir no médico, marcar um ultrassom, ver um saco gestacional, não ouvir o coração, achar que está morto, achar que foi um aborto, e aí aquela angústia toda. Então não vale a pena se submeter a isso muito cedo. Aquele amontoado de células começa a tomar forma, então começa a aparecer um girino, e aí esse girino tem um rabo comprido, e esse rabo vai diminuindo, a cabeça vai aumentando, começa a aparecer um coração, depois começa a aparecer um pedacinho de bracinho, depois um pedacinho de perna, e aí o rabo vai diminuindo. Tudo isso é muito claro no desenvolvimento embrionário. Então dá para saber se você está de 7 semanas, se você está de 8, de 9, de 10, porque cada uma dessas fases é muito marcada. Se você faz um ultrassom às 7 semanas, é bem provável que você já consiga ver o coração e o seu embrião tenha cerca de 1 centímetro. Se você faz um ultrassom às 8 semanas, ele já vai ter 2 centímetros. Se você faz um às 11, ele não vai ter mais resquício nenhum de cauda, ele já vai ter pernas alongadas, já vai parecer um mini ser humano, já vai ter uns, sei lá, uns 4 centímetros. Então essa fase é muito fácil de saber em qual fase do período embrionário o seu futuro fetinho está. E por isso é fácil de dizer se você está de 5, de 8 ou de 10 semanas. E aí isso a gente compara com a data da última menstruação e vê se bate ou não e determina a data provável de parto. Então é isso que vocês precisam saber. Se a menstruação é regular, dá para olhar pela menstruação. Se ela é irregular, faz um ultrassom entre as 7 e as 11 semanas e aí você tem uma certeza maior em qual estágio o seu embrião tá. E aí você consegue saber em quantas semanas você tem de gestação e aí você sabe as 40 semanas vai dar em que data do ano. Isso aconteceu comigo. Para tirar essa dúvida, eu fui fazer um ultrassom. Quando eu fui fazer o ultrassom, eu ainda estava contando pela minha data da menstruação. Então eu achava que eu estava de 8 semanas e meia. Mas eu fiz o ultrassom e deu um embrião, já deu para ver o coração, foi super legal, e deu um embrião de 1 centímetro, correspondendo a 7 semanas. Então ó, eu tive uma defasagem, uma diferença de 10 dias entre uma DPP, data provável de parto, e outra, a da menstruação e a do ultrassom. Qual que eu vou confiar? A do ultrassom, porque eu sei que eu sou irregular e eu sei que aquela medida é mais correta do que uma data da menstruação que eu não sei se vai bater com a ovulação. E por que esse ultrassom para datar é mais preciso até no máximo as 12 semanas? Porque às 12 semanas o seu embrião vai receber uma promoção, ele vai ser promovido a feto, ele virou um feto humano. Ele não é mais um embrião em desenvolvimento que está mudando de fase muito claramente o tempo todo. Às 12 semanas ele já tem formato humano perfeito, não tem resquício de cauda, já tem braços alongados, pernas alongadas, uma cabeça grande, um tronco um pouco menor. Ele parece um bebezinho. A partir dali o desenvolvimento desse feto vai depender muito do decorrer daquela gestação, do tipo físico dele, que é o biotipo dos pais, do quanto ele engorda ou não. Assim, não existe uma medida muito certa, existe de tanto a tanto é considerado dentro da média. Então, da mesma forma que alguns bebês nascem com mais de 4 quilos, alguns bebês nascem com 2,8 kg e os dois são considerados saudáveis e normais, porque cada um tem um ritmo de desenvolvimento e um biotipo. Então, quando você faz um ultrassom depois das 12 semanas, essa margem de erro começa a aumentar. E aí eu queria terminar falando sobre a tal contagem de meses. Gente, não contem a sua gestação por meses. Tá errado, não tem nada a ver. E o mês não tem relevância nenhuma. Sabe, não faz a menor diferença se você está com 4 ou 5 meses. Agora, se você está com 25 semanas ou 31, isso faz toda a diferença para o seu bebê. Então é importante você saber as semanas. A gente marca pelas semanas do desenvolvimento. Se o seu fator RH é negativo e do seu marido é positivo, e você tem que tomar aquela vacina por causa dos anticorpos que o seu corpo desenvolve, essa vacina é dada às 28 semanas. Não é aos 7 meses ou aos 8 meses, porque isso é um período longo de 30 a 31 dias. Se o seu bebê nasce às 36 semanas, ele é prematuro. Se ele nasce às 38, ele não é mais prematuro. E você está ali entre 8 e 9 meses, você não sabe bem onde você está. Então a minha dica é não se liga muito em mês.
Quando me perguntam em que mês eu falo, tô de 4, ou tô entrando no 5º, porque é mais ou menos por aí, e a pessoa só quer saber mais ou menos onde você tá no percurso. Ela não tá querendo saber exatamente, assim. Uma semana faz muita diferença para um feto. Um feto que nasce de 24 semanas, ele tem pouquíssimas chances de sobreviver, é um prematuro extremíssimo. Agora, se ele nasce de 27 semanas, nem fechou o mês, foi 3 semanas pra frente, ele tem mais chance de sobreviver. E aí a gente entra naquela grande confusão, porque todo mundo vai na internet, se cadastra no Baby Center, e aí o Baby Center te deixa maluca. Porque toda semana você recebe uma atualização dizendo: parabéns, você está no mês tal, faltam 192 dias para o seu parto. E não é assim que funciona, gente. O parto não tem uma data limite que faz BUM no seu. Então assim, beleza, até eu tenho cadastro no Baby Center, eu recebo aqui no celular toda semana: o seu feto agora é do tamanho de um abacate, ele pesa tanto, está começando a desenvolver as unhas. Eu acho curioso, assim, como curiosidade biológica, sem nenhuma precisão, eu acho bacana. Mas não calcule meses baseado nessas tabelas de Baby Center, porque dá errado. Tem uma tabela que rola pela internet, que é um fundo branco e verde, que eu acho que é a tabela mais usada por todas as gestantes que eu já vi. Essa tabela tá errada. Ela passa uma informação errada, ela dá uma noção errada da coisa. Eu, inclusive, me aventurei a tentar fazer uma outra tabela, assim, só pra responder a essa demanda de: eu tô de tantas semanas, são quantos meses, que todo mundo tem, porque os familiares perguntam, os amigos perguntam, e as pessoas não são acostumadas a contar semanas, então a gente acaba respondendo em meses. Eu fiz essa outra tabela para corrigir essa verde que tá rolando por aí, e mostrei ela para 3 médicas obstetras que eu conheço, e as 3 deram um aval e falaram: manda ver, essa aí tá melhor do que a outra. Porque essa tabelinha verde, o problema é principalmente o final, por causa dessa coisa do prazo, da pressão psicológica que a gente faz com nós mesmos, de começar a ficar ansiosa às 37 semanas. Gente, às vezes você tá de 38 semanas e você ainda tem um mês pela frente, porque o bebê da sua vizinha nasceu de 39, mas o seu pode querer nascer só às 41,5. Tem que ter essa paciência. Só que a tabela aumenta a ansiedade. Essa tabela eu acho nociva. 2 coisas principais que me incomodam nela. Ela coloca os 9 meses de 36 a 40 semanas. Qual o problema com essa informação? Porque no imaginário popular, se você está de 9 meses, é porque o bebê está pronto. Mas se os seus 9 meses vai de 36 a 40 semanas, se o bebê nasce de 36, ele é prematuro. Ele tá de 9 meses, mas ele é prematuro. Então o que eu fiz na minha tabela? Eu joguei os 36 para os 8 meses. Eu inclusive joguei os 37 para os 8 meses por causa dessas novas pesquisas que estão falando que 37 semanas é pré-termo. Não é prematuro, mas é pré-termo. E joguei nos 9 meses 38, 39, 40 e 41 semanas até 41 e 6 dias. Porque a tabelinha verde, ela vai até 40 e pum, acabou. E aí você tá lá grávida de 39 semanas e 5 dias, olhando aquela tabela e surtando porque o seu prazo de validade está expirando. Eu acho que uma tabela que vai até 42 semanas, ela é mais correta com a gestação, como a gente entende. Eu vou deixar um link para minha tabela no vídeo aqui embaixo. A minha tabela, ela começa com 2 semanas, mas eu até fiz uma versão corrigida dela, mas eu deixei pra lá, que ela começaria com 3 semanas. Por quê? Aí a gente volta lá naquele assunto do início do vídeo. A contagem de semanas é feita a partir da data da última menstruação, mas a ovulação ocorre 2 semanas depois da menstruação. O que quer dizer? Que se você tá de 4 semanas de gestação, essas 2 primeiras semanas não existem. O seu embrião, ele existe há 2 semanas. Então a gente conta levando em conta essas 2 semanas antes da fecundação. Então se você está de 6 semanas, o seu embrião existe há 4. Então, se você engravidou no dia 1º de março, 1º de março, quando é que você completa um mês? 1º de abril, né? 1º de abril você está de quantas semanas? 6 semanas e 3 dias. 2 meses. 1º de maio você está de quanto tempo? Você está de 11 semanas. E aí a gente entra naquele problema da divisão de 1º trimestre, 2º trimestre e 3º trimestre de gestação. Você não devia nem se preocupar com os meses. Vai contando pelas semanas e fala mais ou menos, assim, aproximadamente por essas tabelas em quantos meses você está quando alguém te perguntar.
E por último, eu queria dar uma dica para vocês, que é uma dica preciosíssima, é dica de doula, tá? Mintam a DPP de vocês. Isso mesmo, mintam. Porque a família no final, e os amigos, e todo mundo em volta de vocês vai deixar vocês loucas. Se sua DPP é pro dia 15 de maio, e você falar que é pro dia 15 de maio, as 40 semanas, lá pelo dia 1º já vão começar. E aí, nasceu? Olha, tá passando do prazo, hein? Essa barriga não tá muito grande? Credo, parece que você vai explodir. Esse menino não vai nascer, não? E gestante nesse finalzinho, especialmente, precisa de muita paz e tranquilidade. O parto tá chegando, tem muita coisa acontecendo.